E aí você pode me perguntar, mas por que podcast? Porque para nós do Papo de Progresso, o podcast é um testamento de ideias. E o meu convite para você, espectadora, espectador, é entender que você carrega uma mensagem. Já parou para pensar na mensagem que você carrega? E o mais importante, nem o mensageiro, nem a mensageira querer ser maior que a mensagem. E hoje, o papo vai ser de progresso, né, Nath? Vai ser demais. Já tá sendo, né? Que tava aqui nos bastidores. Que honra tê-la aqui, que honra receber esse momento intencional. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra para mim. O Papo de Progresso ele tem algumas vertentes, tem o lado cultural, tem o lado do desenvolvimento humano. Eu gosto muito de um conceito que eu aprendi. Os livros, eles são meus irmãos, já percebeu, né? Sim, eu também gosto de dizer que eu converso com eles. Parece que eu sentei na mesa e conversei com todos os livros que eu tô lendo ao mesmo tempo. Tem esse livro maravilhoso do Timothy Keller, que é uma grande referência para minha vida no tocante a como integrar fé, trabalho, criar essa cosmovisão, entender o mapa de cada um. Então a sua vinda para cá é para trazer olhares, possibilidades diferentes. Eu me sinto muito honrado, viu? Eu também. Muito obrigada pelo convite. Nath, vamos começar do começo. O que você acha? Vamos do começo. Quero fazer uma apresentação da Nath para você que de repente está nos escutando pelo Spotify ou pelas demais plataformas. A Nath é aquela pessoa que chega chegando, autêntica, aquela pessoa que pisa firme, ela tem um sorriso encantador, traz a expressividade sobre a sua narrativa e aqui um pouquinho mais dela. Nath Rezende é carioca, morando em Sampa. Antes de conhecer as escrituras e a verdadeira mensagem da cruz que cura e liberta, atuou no desenvolvimento pessoal por 6 anos, atendendo mulheres e testemunhando o que pensava ser cura e libertação mental, ó. E emocional também, cura e libertação mental e emocional. Foi só quando descobriu o verdadeiro... que começou a discernir o que é falso, ó. Foi só quando descobriu o verdadeiro que começou a discernir o que é falso. Desde então, teve olhos de ver um ocultismo sutil disfarçado de desenvolvimento pessoal dentro das empresas. Das igrejas. Das igrejas. Gente, prepara o capacete. Hoje se dedica ao ensino bíblico, alertando sobre falsos ensinos e a equipar líderes cristãs que amam a noiva de Cristo para ministrarem a verdadeira honra bíblica e a cura e a libertação disponíveis apenas em Cristo. Uau! Vamos por partes. Vamos por partes e tudo muito fácil de todo mundo entender. Isso que a gente precisa começar do começo, né? Eu falo que se está na Bíblia, até um novo na fé, até alguém que não é da fé, precisa poder entender. Então não vai ser complexo. Vamos manter simples. Vamos. Mas sua reação foi muito boa. Você também é muito expressivo. Nós vivemos na era que tem fome de reconhecimento. O Timothy Keller tem um livrinho que eu amo que chama Ego Transformado. Que, pelas bases da psicanálise... Fininho, marronzinho? Deixa eu ver se é um... Porque eu já ia falar que esse eu tenho ele. Esse eu nunca li, que você falou tão bem. Nossa. Esse daqui eu tenho. As bases da psicanálise, ela traz o ser humano a olhar a neurose, a psicose, a pessoas que são perseguidoras, que têm fome de reconhecimento, necessidade de microfone para serem observadas. É o tipo de pessoa que quando chega num contexto social, se ela não tiver uma aprovação, ela não consegue pertencer. O autoconhecimento no Brasil nos últimos, pelo menos 15 anos, explodiu. É verdade. Em várias vertentes, em vários olhares. O que mudou, Nath, nesses últimos 6 anos? A sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar o autoconhecimento e quais foram os ruídos que não têm uma conexão com o evangelho puro e simples? Muito boa essa pergunta. Eu nunca tinha ouvido falar de autoconhecimento até 2016, relativamente recente, né? Eu tinha uma formação que eu achava que eu ia ser cientista. Cheguei a entrar na faculdade de astronomia, para ganhar tempo e estudar para engenharia aeronáutica. Pensa, que loucura. Só que eu também era muito criativa. Eu gostava de construir coisa em casa desde que eu era criança, luminária, roupa. Então, eu fiz um curso de moda e acabei fazendo design. Então, minha primeira formação foi design, que juntava ali ciência e criatividade, vamos dizer assim. Amei.
E eu fui da cultura há muitos anos. Você falou que tem um aspecto cultural aqui. Eu trabalhei no governo, no terceiro setor e na iniciativa privada na área de cultura por 14 anos. Então, eu venho desse meio cultural, das artes, da música, do cinema. Também amava. Nunca tinha ouvido falar de autoconhecimento. Só que eu tive... Bom, eu não posso deixar de dar o panorama. Quando eu ouvi falar em autoconhecimento a primeira vez, foi porque uma amiga, que era da igreja, em quem eu confiava muito, me chamou para fazer um processo de coaching. E eu estava numa depressão profunda, e eu lembro que eu mal saía da cama. Eu morava na beira da praia, num lugar lindo no Rio de Janeiro, e eu vivia na cama, vivia prostrada, tentando vencer aquilo. E aquele processinho de coaching simples, porque o processo de coaching tradicional, o coaching das antigas, porque ela fez numa instituição bem tradicional, não tinha nada de... Não era divertido, vamos dizer assim. Eram perguntas. Era para a gente se conhecer, encontrar, gerar clareza a respeito de algo. E aquilo me levantou. E aquilo me encantou. Porque eu pensei, se isso pode me tirar da cama em poucos dias, eu quero viver disso. Foi assim que eu entrei no mundo do autoconhecimento. E eu mergulhei de cabeça. Isso aconteceu no mês de setembro. Outubro eu estava participando de um evento no Rio de Janeiro, um dos maiores que tinha de coaching. Aí já era o coaching divertido, aquele que é bem cheio de Tony Robbins, efeitos especiais. Vira seu... Não, e esse era mais misturado ainda, porque vinha xamã, vinha o cara da física quântica, vinha a galera assim das coisas mais diferentes, assim, sabe? Isso foi em outubro. Quando foi em novembro, eu comecei a estruturar um programa muito bom. Em janeiro eu fiz um outro método desses aí, bem cinematográficos. Em fevereiro eu fiz minha formação em coaching e aí eu já tinha, sei lá, eu já dei mais de dezenas de cursos nessa área de poder da mente, de coaching, porque aí o coaching abriu uma porta para que eu fosse para PNL, para que eu fosse para hipnose, para que eu fosse para física quântica, radiestesia radiônica, toda a parte vibracional, meu Deus, EFT, é difícil até lembrar, meditação, fui instrutora de meditação. Já ouviu falar em Theta Healing? Já ouvi falar em Theta Healing, já fiz Theta Healing, só não era instrutora, mas era de constelação familiar, era de tudo que Abraham Hicks ensina, ou seja, tudo que é manifestação eu ensinava e tudo com muito resultado, Gabriel. Manifestação mesmo, que eu lembro que eu pensei, descobri o segredo. Eu tinha um grupo de empresárias, sempre gostei de trabalhar com o tema dinheiro, trabalho, desenvolvimento profissional, porque eu sempre fui muito voltada para o trabalho. Minha família, né? Isso é muito da cultura da minha família, que não eram ninguém, mas o trabalho, né, dignificou. Então, eu carregava muito isso forte, muito do meu pai, da minha avó. E eu achava bonito mesmo, assim. E até hoje eu dou muito valor ao trabalho. Eu gosto de Fé e Trabalho. Tem uma Bíblia Fé e Trabalho que é muito legal. Você conhece? Não. Eu dei de presente para um amigo pastor meu, mas vou te mandar a capa da foto. Coisa mais linda. Eu acho que quem fez os textos foi o William Douglas. Ele é da minha cidade, é um juiz federal. Tremendo a Bíblia. Fala de tudo que interessa para a gente aqui, nesse contexto. Então, eu tinha grupos de empresárias e empreendedoras. E elas manifestavam milhares de reais com as técnicas, sabe? Então, eu fui de um autoconhecimento para uma proposição de mudança da realidade, que são duas etapas importantes da gente discernir para poder entender o que tem a ver com as escrituras e o que não tem. Sim. O que acontece? A última que eu fiz foi constelação familiar, que até é o que talvez as pessoas mais me vejam falando aí, mas não é só ela que é perigosa, né? E aí eu tive um resgate para o Evangelho. Tentei contar bem rapidinho, porque eu achava que autoconhecimento era intelectual, era mental, era cognitivo. Quando eu voltei para as Escrituras, que a gente pode entrar em detalhes mais como foi depois, eu fui entendendo que é meio óbvio, mas pensa comigo. Se eu fui criada, é porque aí muda a cosmovisão, como você falou. Se eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, moralmente, o caráter, o coração, se eu não conheço Deus, eu não tenho como me conhecer. Se eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, é impossível eu me conhecer sem conhecer o manual. É como se eu quisesse aprender a mexer num Tesla com o manual de um Fusca. Foi a sensação que eu tive. Literalmente, foi como se eu pela primeira vez tivesse pensado em autoconhecimento na vida. E a prova disso é a minha própria vida. Eu passei 6 anos muito dedicada no mundo do desenvolvimento pessoal, com muito resultado, como eu te falei, mas eu era uma mulher que não queria casar, que não queria ter filhos, que não dava valor a ser mulher. Então, olha como é que... Por quê? Porque dentro do autoconhecimento secular, que
o nosso pai é Aristóteles, por exemplo, que fala do florescimento humano, você pode ser o que você quiser. E era o que eu ensinava para as pessoas, você pode ser o que você quiser. E eu nunca quis ter filhos, nunca quis me casar, nunca passou pela minha cabeça. Agora, por que eu não quis? Aí são as questões que só a Bíblia pode me ajudar a encontrar. E ter uma mentalidade nova, um coração novo, nesse nível, eu não teria como fazer por mim mesma. Entende o que eu quero dizer? Quando você... Esse primeiro bloco, né, que é a questão do autoconhecimento, que as pessoas estão buscando. Sim, é muito importante. As eu não estou pessoas dizendo querem se conhecer, Isso. querem se entender. E assim, tem um ponto que é um pouco delicado. Porque o que eu paro e me pergunto, as igrejas, elas estão crescendo ou elas estão inflando? A própria Oprah, ela tem um livro maravilhoso que ela escreveu com esse neurocientista, o Dr. Bruce D. Perry, que ela fala assim... Qual é o livro? O que aconteceu com você? Ela fazia parte de uma comunidade de cura, que eles olham como uma igreja relevante, que era uma igreja que ajudava, que intercedia. Sabe aquele tempo que fazia o bolo de fubá, o cafezinho? Hoje em dia eu vejo muitas igrejas, eu faço parte de uma igreja que tem 6 mil membros, mas a impressão que dá é que você está cercado de gente que você não conhece. Com certeza, a minha igreja também. Mas assim, a gente deu um salto grande aí de autoconhecimento para as igrejas, porque eu estou fiando o meu processo de autoconhecimento a uma instituição, isso é uma pergunta para a gente se fazer. Porque antes, ok, eu me conhecia pelos processos, eu dependia de você ser o meu coach, ou ser o meu terapeuta, ou ser alguém que me guiava nessa jornada. Mas esse retorno para o verdadeiro autoconhecimento, que é o que eu estou propondo aqui para a gente pensar, aconteceu eu e o Espírito Santo. Mas tem um ponto interessante, porque a sua expansão de consciência de 2016 a 2020 se deu pelo que você buscou de segunda a sexta. Ah, eu não tenho dúvida. E assim, ó, isso é uma coisa muito séria, mas é porque a Bíblia fala que nada foge do controle de Deus. Então eu vejo a permissão de Deus até para eu hoje poder falar de ocultismo sutil dentro da igreja. Se eu não tivesse andado no ocultismo, como é que eu ia saber o que é? Porque o que me chama atenção eu sou de uma época que a igreja ela tinha os extremos. E eu não sei se eu tenho uma associação que eu amo muito João Batista e Pedro, sabe? Aquele que tem coragem de sair do barco. Mas você vai se afundar, mas eu não sou o covarde que fica. E ao mesmo tempo, de você olhar um movimento, todo mundo indo para a direita, e você olha para a esquerda. Como que você associa esses movimentos, na sua opinião? Então, minha opinião vale pouquíssimo, porque eu nunca fui muito boa de dar opinião, essa é a verdade. Eu sempre, da forma como eu vejo, eu via a vida com uma lente quebrada, antes de Cristo. Sem Cristo não tem... Cristo é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu estou vendo por outra lente, e aí você desculpa que eu sempre vou levar para a Bíblia, porque é minha vida, né? Mas se eu estou vendo com outra lente, eu estou vendo uma faceta da verdade, ou eu estou vendo uma mentira que parece verdade. A verdade precisa estar na lente do Evangelho, do sacrifício da cruz de Jesus. Então, assim, não adianta eu dar uma opinião. O que a Bíblia fala? Estamos vivendo, na minha opinião, aí sim é uma opinião, mas também é uma opinião que alguns pastores compartilham, os fins dos tempos. Nath, nós estamos falando sobre o autoconhecimento, sobre essa necessidade da pessoa entender como ela funciona. Principalmente para pessoas que são racionais. Nós estávamos aqui agora num papo tão profundo, caiu a luz, mexeu com tudo. Qual é a realidade que a igreja não entende? Então, a busca do autoconhecimento, se ela amputa a realidade espiritual de que a Bíblia fala, eu até dei o exemplo aqui agora, seria como entrar numa igreja de biquíni achando que você está na praia. É literalmente a gente virar uma pessoa sem noção. Então, a realidade do mundo espiritual é a primeira que a gente precisa ter. Que existe, sim, que nós estamos em Cristo quando nascemos de novo, que tem anjos ao redor, demônios ao derredor, que tem uma batalha em andamento, vencida para aqueles que estão em Jesus, mas ela está acontecendo o tempo inteiro. Então, o mundo espiritual é o palco onde a humanidade se desenvolve, se conhece e tudo isso, cresce. Mas, na realidade espiritual, tem uma condição espiritual que todos nós estávamos, que está relatada em Gênesis 3, que é da queda. Nesse momento que Eva deu papo para a serpente, acabou desobedecendo a ordem clara, expressa de Deus, e aí Deus, quando vai falar com Adão, Adão bota a culpa em Eva, Eva bota a culpa em Adão, só nesse momento, todos os legados, todos os vazios já estão retratados ali.
Inclusive, não precisam acreditar em mim, tem um comentário bíblico de Gênesis do pastor Hernandes Dias Lopes que ele fala das consequências espirituais da queda e emocionais da queda. Eu acho que foi a única coisa que eu li sobre isso até hoje, fora do trabalho que eu realizo. Mas qual é a questão? O coração do homem tinha uma comunhão perfeita com Deus. Então, pensa, ó, alinhadinho, 0 graus que a gente estava falando aqui. Pensa em engenharia, 0 graus de alinhamento. Pensa no nível de obra. Quando Satanás contou uma mentira para Eva, no intuito de enganar, não foi uma mentira bem intencionada. Quando ele contou uma mentira no intuito de enganar e Eva deu ouvido para a serpente, ela abriu um espaço para que uma nova verdade entrasse ali. Isso permitiu que a cabeça dela fosse feita, mudou a vontade, mudou a percepção, mudou a emoção, mudou o sentimento. De repente, ela tinha uma falta que ela não sabia que tinha. De repente, faltava alguma coisa para Eva. Dali surgiu a gana de se ter o que não se tinha. Então, a ganância é tão detestável para Deus porque ele fala que é idolatria. Porque só idolatra quem tem um vazio. Entende? E aí, Adão e Eva caíram, a gente vê Caim, que também tinha questões emocionais, que depois ele assassinou o irmão, mas, na verdade, primeiro ele estava com inveja, a inveja amarga que a gente estava falando antes, a amargura do coração. E aí, o que em Deuteronômio, o 4º discurso de Moisés, vai ter de grande revelação para nós? E depois em Atos. Quero fazer esse desenho aqui com você, para a gente poder aprofundar. Em Deuteronômio 29, 18, se eu não estiver enganada nos versículos, ele fala assim, ó, que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem tribo, nem nação, que o coração se afaste de Deus e vá adorar outros deuses. E que não brote, por conta disso, raiz de amargura. Então, é muito claro que a nossa condição espiritual é de um coração que clama por uma conexão de volta, mas que busca em outras fontes. Jeremias 2 fala, meu povo cometeu 2 pecados. Foram beber em outras fontes, foram buscar outras fontes e construíram cisternas rachadas. Quer dizer, a gente nem dá conta de buscar o conhecimento na fonte de todo conhecimento e a gente nem tem a mentalidade para comportar-se buscar, porque a gente não se deixa renovar. Entende o que eu estou falando? E aí, quando a gente vai em Atos 8, fica claro para nós essas 2 raízes que são a busca de todo ser humano, que é a amargura e a iniquidade. Eu busco satisfazer, como Eva buscou ali na desobediência, todos os meus desejos e meus anseios mais profundos. O autoconhecimento fora da palavra virou isso. Não tem limites, não tem regras, porque eu não considero o mundo espiritual. Não parte do princípio do que eu já sei a respeito de mim. Sim, eu sou uma condição. Eu estou morta, para começar. Efésios 2, 1 diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Então, a gente busca autoconhecimento para ter uma vida melhor, sendo que nem vida a gente tem, se for fora da palavra. Não tem como desassociar, entende? E aí, o que faz a gente sempre procurar preencher lacunas, que foi até o que a gente estava falando aqui antes? É essa amargura. Então, olha como é que funciona. Eu conheço a Bíblia, alguma coisa da Bíblia. Então, eu sei que Deus morreu por mim, eu sei que tem uma vida eterna, eu sei que tem uma porta estreita, uma porta larga, sei lá, sei algumas coisinhas, mas não sei um monte de coisinha. Então, eu sei isso, mas eu não sei por que minha mãe me tratou do jeito que tratou. Eu sei isso, mas eu não sei por que meu temperamento é do jeito que é. Eu sei isso, mas eu não entendo por que eu reajo da forma que eu reajo. Eu preencho as lacunas com o que aparecer, ao invés de eu buscar preencher as lacunas na mesma fonte. Ah, não tem lá. Se tivesse, eu saberia. Será? Ou você só não esperou o tempo da revelação chegar até você? Você só não investiu tempo, você buscou um atalho. Esse é um ponto interessante. Eu estava estudando o podcast que você gravou com a galera do Veredas, embora eu não os conheça. Quero deixar um grande abraço, porque é um conteúdo extraordinário. A pressa ela nos leva a buscar atalhos. Uhum. A Organização Mundial da Saúde falou em 2019 que o Brasil é a nação mais ansiosa do mundo. E o prognóstico é que vai continuar? Em 2017, o nível de... Não, o prognóstico é que 9 de 10 vão ter distúrbios mentais e emocionais causados pela ansiedade em 2050. Ou seja, virtualmente todo mundo. O que eu me pergunto é exatamente isso. Esse livro, Como Integrar Fé e Trabalho, o Timothy Keller ele diz que existe uma ideia reformada de Martinho Lutero, que no ambiente corporativo nós temos condições de ser os dedos de Deus. Isso é aonde me pega muito. Porque eu sempre estudei teologia e eu nunca me vi como pastor. Uhum, Nunca. entendo.
Tanto que todo mundo ia de terno e gravata, eu, 15 anos, bermuda, regata e boné pra trás. Só que eu comia a Bíblia, eu sempre amei estudar. O meu lado cognitivo, ele é muito aflorado em, você está falando isso, então tudo bem. Vamos julgar as coisas, vamos entender o fruto dessa árvore. E eu sou uma pessoa de pesquisar. Só que o que eu venho percebendo, será que o entretenimento, será que a busca por preencher esse vazio existencial, nós comentamos que o Brasil ele tem uma carência de paternidade, de representação. Como lidar com essa pressa por esses atalhos? A Bíblia diz aqui, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Vamos voltar para o mesmo lugar, conhecendo Deus. Não tem atalho. E eu não queria parecer a chata da Bíblia, mas a verdade é que, assim, ó, quando eu estava mergulhada em centenas de livros desses, porque eu tenho um vídeo bem polêmico que eu desfiz de mais de 70, eu realmente era... O que acontece com a amargura? Que é a origem da idolatria. Então, a raiz de amargura é a mãe da idolatria, que, por sua vez, é a mãe de todas as iniquidades. Vou deixar esse conceito aqui. A idolatria, por definição, é insaciável. Eu leio um livro, aquilo me sacia igual um brownie, um biscoitinho, e aí eu logo estou com fome de novo. É igual um ciclo de carboidrato, é um vício pela alta de açúcar no sangue. E é assim que qualquer vício se forma, de açúcar ou de álcool ou de qualquer coisa. Existe um vício por conhecimento. Existe um vício por saber. Na linguagem bíblica seria a idolatria do saber, que simplesmente é a heresia que quase acabou com a igreja, é a base do gnosticismo. Então, o vício pelo conhecimento, se você parar para pensar, quem abriu a porta foi Eva. Voltando toda hora a gente vai voltar para o mesmo lugar. O que Deus falou que era para eles não fazerem? Não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu e você, até hoje, estamos comendo dessa árvore. É o que a gente chama de o eco sutil da serpente, está até hoje no nosso ouvido, dizendo que a gente precisa do próximo conhecimento, do próximo insight, do próximo breakthrough, do próximo romper mental, sendo que, na verdade, para resolver ansiedade, angústia, desespero, entender pai, entender mãe, mudar temperamento, tem um caminho na Bíblia que é a cruz. Então, assim, que igreja você foi recentemente que te recomendaram a confessar pecado? Igreja protestante, que era para ser um movimento bíblico. Eu não lembro a última vez que eu ouvi, fora do ambiente que eu estou inserida, que é de libertação e cura. Você não escuta pregarem sobre pecado. É como se o pecado fosse uma doutrina antiquada, sendo que se eu não confesso o pecado, não tem o perdão dos pecados, não tem purificação, não tem santificação, não tem regeneração. Paulo vai falar disso muito bem na primeira carta aos Coríntios, 1,17. Ele fala, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar a palavra e não com sabedoria humana, para que eu não anulasse a obra da cruz. É isso que a gente está fazendo quando a gente olha para esses livros acima de uma palavra que Deus deu. Porque Eva, quando ouviu a serpente, ela sabia o que Deus tinha falado, mas naquele momento ela colocou aquele conhecimento novo acima do conhecimento de Deus. Naquele momento ela não só desonrou a Deus, ela honrou o pai da mentira. Então, o nosso problema de paternidade, ele é a maior causa de todas as amarguras e de todas as mazelas que a gente tem. Em libertação, a gente reconhece isso, assim como você. Mas qual vai ser a cura da paternidade? Se quem deu um pai para nós foi o sacrifício da cruz de Jesus. Então, não tem para onde correr. Eu me sentia correndo atrás do vento quando eu olhava para isso sem cruz. Sendo que eu tive uma depressão por 10 anos, só para você entender, e hoje eu vejo testemunhos atrás de testemunhos de mulheres sendo curadas da depressão através de confissão de pecado. Como é que pode? Como que um psicólogo que tem a ciência da psicologia, de entender as sinapses, um neurocientista, ele pode associar a sua cosmovisão à prática dele clínica? Olha, tem um livro muito bom, que a gente veio até comentando no carro, que chama Psicobaboseira. Parece desrespeitoso, mas é um livro que tem 30 anos. Chamava Psychobabbling em inglês, ou seja, era literalmente a mesma coisa. Do doutor, eu acho que é Robert Ganz, G-A-N-Z, eu tenho certeza. O primeiro nome eu posso ter esquecido, porque, né, como eu falei antes, eu tenho probleminha com o nome. Mas é um livro tão impactante, porque eu falo do meu testemunho.
Então, eu posso te falar de coaching, PNL, hipnose, tudo isso. Eu nunca fui psicóloga, mas esse homem era professor universitário, doutor em psicologia clínica, e ele teve um encontro com Jesus. E ele construiu um legado que já havia, na verdade, ele fortaleceu um legado que já existia de um outro pastor teólogo que chama Jay Adams, que faleceu em 2020, de aconselhamento bíblico noutético. Noutético vem do grego noutesia, que fala de confronto na palavra. Então, vai pegando aí para você entender. O que esse cara defende é que é impossível conciliar. Por quê? As raízes do pensamento da psicologia, vamos lá por trás. No início, psicologia era uma filosofia. Não sei se você sabe, mas até 1870 era uma filosofia. Vamos entender o estudo da alma. Enquanto eu estou tentando entender algo, é uma busca quase inofensiva. Poxa, então o que o homem pensa muda a fisiologia, muda o que ele sente. Ah, que legal! A Bíblia já fala disso, mas que legal! Porque aí foi um campo científico, quer dizer, a ciência verdadeira não contradiz Deus. Genial! Qual foi o problema? Onde que entrou o que contraria a Bíblia? Então, tentar se entender, você não vai conseguir, porque o manual é Deus. Mas você pode até encontrar algo que a Bíblia fala. A questão é, agora que eu entendi que seu problema é com a sua infância, agora que eu entendi que seu problema foi porque você não teve pai, hipoteticamente falando, como é que resolve? E aí, Gabriel, todos os caminhos vão levar para uma reprogramação da sua memória. Todos os caminhos vão levar para uma ressignificação de crenças, para uma reprogramação mental, para uma regressão, para uma mudança de registro. E esse caminho é contrário à Bíblia, porque a Bíblia vai dizer, você percebeu que você tem esse problema? Todas as famílias da Terra têm desde a queda, é por isso que eu mandei Jesus. E em Cristo tem a regeneração e tem a cura. Então eu tenho um caminho que é a cruz e a confissão de pecados, e eu tenho qualquer outro caminho, que é tentar manipular a realidade pegando um atalho sem passar pela cruz. E a Bíblia é muito clara, né? É muito clara que só tem um caminho, só tem como chegar ao Pai através dele. Então, eu tento resolver minha paternidade de tudo quanto é jeito, não resolvo, porque eu não estou querendo pegar a linha reta até o Pai. É um correr atrás do vento, como a Bíblia fala. A Bíblia fala muito claro que aquele que ama a palavra de Deus, ele vai ser plantado junto ao ribeiro de águas, as folhas nunca vão murchar, tudo que ele fizer vai ser bem sucedido, mas o ímpio não é assim. Ele é como palha. Então, assim, não tem muito para onde correr, entende? Todas as coisas vão nos levar para esse lugar. Agora, tem muitos psicólogos que têm os olhos abertos para essa realidade? Tem. E aí se valem de tudo que aprenderam e falam, você não está entendendo, na Bíblia tem a solução. Eu entendi as teorias, eu entendi as teorias comportamentais, as teorias psicanalíticas, eu entendi toda a teoria clínica, porque só virou clínica a partir de 1870, 90, como eu falei. Do nada, a psicologia se intitulou ciência autônoma, se autoproclamou ciência. E aí vem um dado de quem entende do mundo espiritual, assim, humildemente falando, surfou na onda do avivamento. Os avivamentos da Rua Azusa, grandes avivamentos aconteceram nesse mesmo momento, 1800 e final do século XIX e início do XX. Então, o mesmo romper que a gente viu com física quântica, o segredo, que foi da década de 60 para cá, também culminou com os avivamentos, os Healing Revivals, que foram os avivamentos de cura. Então, Satanás ele não tem nem como, desculpa falar tão abertamente assim, mas tem um inimigo das nossas almas que é o opositor desse movimento, que pode, nesse momento, estar tentando fazer você não acreditar no que eu estou falando, mas está repreendido em nome de Jesus. Mas o que ele faz? Ele não tem como criar ondas de avivamento, ele não tem como abrir portais na Terra. Só Deus consegue promover isso, mas ele surfa na onda. Então, tivemos um grande avivamento no final do século XIX. A psicologia, ela surge como uma resposta para a humanidade. Mas eu quero deixar uma pergunta para você, que é brilhante, já deu para ver, e para você que está assistindo a gente, que também é muito inteligente, porque Deus te fez inteligente. Se a psicologia só cresceu, a psicanálise, o behaviorismo, todas as teorias clínicas, por que a ansiedade cresceu também? Não era para ela estar diminuindo? Será que as pessoas elas estão se permitindo a olhar para o cuidado da mente? Porque uma coisa que me assusta nesses caminhos, eu falo assim com o coração aberto de quem é um cientista comportamental e um cientista da religião. É alguém que estuda, que se aprofunda, que é menos do calafrio e mais dessa visão racional da coisa. Estou sendo muito sincero para você. Se eu tenho uma dor de dente, eu acredito em milagre. Uhum. Mas eu acredito também que Deus ele usa o dentista. Eu também.
Então, é uma linha muito tênue onde nós hoje identificamos que a cada 40 segundos uma pessoa ela busca um alívio, como Judas buscou um alívio. Eu não vou ser tão claro aqui para não derrubar o vídeo. Sim, eu entendi o que você está querendo dizer. Sabe? E eu honro o seu temor por não defender cegamente uma ideia que poderia estar alienando as pessoas da busca pela saúde mental ou pela saúde emocional, né? Eu acredito que o advento da internet, eu trabalho com muitos modelos influenciadores, você sabe. Inclusive, hoje nós tivemos aqui a presença de dois que são grandes renomes no Brasil. A internet, ela ainda é um instrumento, eu não sei se é uma destruição em massa ou uma ajuda em massa, porque a comparação, Sim. a necessidade de likes, eu tenho que ter várias pessoas me seguindo, mas eu não posso seguir, eu tenho que comprar o selo do Instagram, eu falo sobre coisas bonitas, mas a minha prática destoa. É o que Jesus fala, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Amargurado. Você já sabe o que São é. coisas... Eu lembro de uma fase que eu estava ainda na escola de samba e eu tinha contato com pessoas que tinham versículos decorados, Sim. mas os olhos não brilhavam. Sim. Então são coisas assim meio distantes para mim, sabe? É uma coisa que é um projeto de pesquisa pessoal. Eu entendo. E assim, ó, eu vou te falar também bem francamente. Eu sou muito prática. E eu sou zero emocionada com as coisas de Deus. Eu me emocionava muito mais antes, quando eu via dinheiro cair na conta, porque eu ensinava uma galera a preencher um chequinho do universo. E tinha um altar para dinheiro e cristais, sendo que a Bíblia é clara dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu ouvia e repetia, né, essas gravações de auto-hipnose e autossugestão, eu amo o dinheiro me ama, e o dinheiro vinha. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que todas essas coisas vão funcionar. Todas. Todas as terapias funcionam. Todas, sem exceção. Eu estou aqui para afirmar que a ajuda que você buscar, você vai encontrar alívio para o sofrimento. Você não vai encontrar cura. Porque não existe cura. E hoje eu tenho testemunhos de inúmeras psicólogas falando, realmente, a gente nem estuda para curar ninguém. A gente estuda para melhorar a qualidade de vida, que é o que o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento se propõem também. Agora, eu quero fazer... A Bíblia fala que nossa fé tem que ser racional. Eu creio no que a palavra de Deus diz. Sem mim nada podeis fazer, Jesus falou. Paulo falou que a gente tinha que manter corpo, alma e espírito íntegros. E aí tem uma galera que, com base no pensamento gnóstico, tenta dividir corpo, alma e espírito. Eu quero falar disso rapidinho que você falou, porque se eu tenho dor de dente, eu vou no dentista. Eu preciso falar sobre isso. Mas eu queria deixar aqui para você e para quem está ouvindo uma sugestão. Você não precisa abrir mão do remédio. Nenhum remédio, nenhum médico, nada. Nem parar de ir na terapia que você vai. Não estou te pedindo isso e não sou contra a ciência, como algumas pessoas gostam de dizer, que eu demonizo a medicina. Não, eu tomo remédio, eu vou em médico, eu faço exame. O que eu proponho é que nem toda ciência é ciência, nem toda medicina é medicina. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, continua fazendo tudo o que você está fazendo. Mas se você tem uma questão que nenhuma terapia resolveu, que nenhuma técnica resolveu, eu queria te pedir para você perguntar para quem resolve. Deus, a oração é essa. Foi a mesma que eu fiz com 21 anos quando eu me converti. Olha, se o Senhor é esse Deus mesmo que essa galera está cantando, eu tinha uma doença incurável no joelho. Eu falei, só faz passar a dor do meu joelho para eu conseguir ficar de pé até essa festa. Você tinha? Eu tinha a condição da Daiane dos Santos, eu não lembro o nome. Você lembra da ginasta? Sim, lembro. É porque eu sou mais velha, gente. Pode ser que você seja mais novo, mas Daiane dos Santos era uma ginasta, assim, uma das mais lindas que a gente já teve. Ela teve uma condição nos 2 joelhos, que ela tinha que tomar uma injeção uma vez por semana. A injeção era como se fosse hoje, R$1.000 por injeção. Eu era uma estudante, o médico olhou para minha cara e falou, se conforma, daqui a pouco eu não consegui se levantar. E era uma dor insuportável, assim, de levantar, a lágrima escorria, igual quando você bate o nariz e a lágrima escorre involuntariamente, era a dor que eu tinha no joelho. Eu saí do consultório conformada com todos os diagnósticos que eu ouvi, porque era ciência, porque era um homem conhecer, doutor. E olha que eu não era uma mulher não esclarecida. Eu já falava 4 línguas, eu já gostava de ciência. Então, o que eu quero dizer para você é, não é só porque o cara está numa posição de autoridade que você vai entregar a tua alma de bandeja para ele. Foi o que eu fiz com todos os processos que eu passei. Mas um dia eu fui convidado para alguém para ir à igreja, porque crente é chato, graças a Deus. Eu falava, que povo chato. Mas um dia o culto era numa cidade de praia lá no Rio, que tinha a sorveteria que eu mais gostava, que no carnaval eu ia com meu namoradinho tomar aquele sorvete. E eu falei, opa, vou dizer sim para esses caras, nunca mais eles vão me chamar, graças a Deus. Eu vou tomar um sorvete de menta com chocolate, calda quente e cereja. Até hoje é meu sorvete preferido, eu só não tomo muito mais porque eu não tenho vesícula, mas eu gosto. E eu fui, e era um aniversário da igreja. E era senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. E eu estava com essa condição. E eu sentei na primeira fileira porque eu estava
comboio ali dos convidados que tinham vindo de outra cidade. No meio daquelas lágrimas escorrendo e a vergonha que eu não queria fazer os que me convidaram passar, porque eu digo que eu era sem noção, amargurada, mas eu era educada. Eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, se você existe mesmo, eu lembro que foi no meu pensamento. Só faz a dor do joelho passar para eu não fazer teus filhos passarem vergonha. Eu ainda falei assim, os seus filhos passarem vergonha. E a dor instantaneamente desapareceu e eu nunca mais tive nada no joelho. E aí eu brinco, né? Não preciso dizer que eu voltei a crente mais crente da Crentolândia quando eu voltei para casa, né? Então, assim, eu tive experiências reais com Deus. Evidência, né? O que vocês precisam entender? O evangelho, ele é para ser ouvido e visto. É porque esse evangelho se perdeu porque está misturado, está diluído. Mas o evangelho é para ser seguido de sinais e maravilhas até hoje. Então, faz essa oração em nome de Jesus. Eu quero cura para o meu desespero, para o meu casamento, para a minha ansiedade, para o meu TDAH, para o meu pânico, para a minha insônia. Ora, e eu faço prova da fidelidade de Deus. Eu tenho fé por mim e por você, mas você precisa orar. É mais fácil para você buscar qualquer outro livro do que abrir esse. Eu sei que tem uma resistência. Eu só estou pedindo, testa. Porque nem tudo que funciona vem de Deus, mas tudo que vem de Deus funciona. E Ele não rejeita um coração quebrantado. Então, você não precisa conhecer Deus intelectualmente, você não precisa ser pesquisador de Deus, você só precisa falar assim, eu cheguei no fim da linha, eu careço. Olha aí, como é que é o contrário. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que me humildecer. O ponto que eu queria pegar, você comentou sobre a idolatria da sabedoria, da busca pelo saber. Isso está associado em Eclesiastes 1,18, que o muito saber gera enfado? Olha, eu nunca tinha feito essa associação, mas é muito boa. É muito boa. Na verdade, está baseada em Gênesis 3, como eu falei para você, e linkando com o Novo Testamento, com a gnose. A gnose, para os gregos, era esse saber, né? A gnose, por si só quer dizer conhecimento. O gnosticismo já foi um termo cunhado lá no século IV, se eu não me engano, que fala desse culto ao conhecimento. Porque na época de 2 Reis 17, que eu te falei lá fora, que Samaria foi tomada pelos assírios, e aí depenou a Samaria, depois repovoou, e aí o culto começou a ser misto, ali começou uma realidade idólatra em Samaria muito evidente. Nos tempos de Jesus, corta para o tempo de Jesus. Primeira viagem missionária para Samaria que Filipe chega, é essa a realidade que ele encontra. Não tinha melhorado, só tinha piorado, porque a Bíblia não dá falsas esperanças para a gente. A nossa esperança está em Cristo, o mundo não vai melhorar, a ansiedade não vai melhorar. Isso também é outra ingenuidade que a gente que ignora o mundo espiritual tem. Eu tinha essa ideia de que eu estava ajudando a vida das pessoas, só que a minha vida estava no buraco. Eu não saía do lugar. Quanto tempo você sofreu de depressão? 10 anos, no relógio. Qual foi o gatilho? Então, os médicos não sabiam dizer, porque, não sei se vocês sabem, mas depressão não tem uma causa cientificamente comprovada, ela é sempre algo, como é que fala? O termo técnico é como se fossem variados fatores. Questão química, mas geralmente depressão é algo que passou e eu não consigo superar, ansiedade, Exato. Cabeça a milhão para frente. Inclusive, a Bíblia é muito clara em relação às preocupações com o futuro. A ansiedade está na Bíblia. E, basicamente, é a gente querendo cuidar de algo que Deus falou que cuidaria por nós. Tudo volta para esse lugar, porque a gente saiu da nossa posição. A gente tentou ser Deus. Inclusive, tem gente que defende as técnicas que eu ensinava falando, mas lá em Salmos, acho que é 86, fala, somos mini-deuses. Deus deu esses poderes para a gente. Eu falo, vocês tudo tem que fazer interpretação bíblica. Mas, com todo respeito a todo mundo e todo entendimento, nós não somos mini-deuses. A Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós somos nascidos de novo através do amor de Deus que enviou Jesus, o seu único Filho, para nos salvar. Nele tem não só a salvação, mas vida abundante. E a Bíblia fala que vida eterna é conhecer Deus aqui na terra. Eu posso dizer que eu vivo o céu na terra, Gabriel, em todas as áreas. Quando eu fui reposicionada, que eu abri mão de toda a minha profissão porque Deus me chamou, eu não achei que ia ensinar nada de novo, não. Eu não tinha R$1. Eu mudei para São Paulo debaixo de uma palavra. O dinheiro que eu tinha foi dos móveis que eu vendi da minha casa. Dava para pagar 2 meses num estúdio de 23 metros quadrados. Hoje você sabe onde eu moro. Hoje eu tenho uma vida confortável. Não tem nada de ostentação, mas eu literalmente tenho tudo que eu preciso. Então, assim, o que eu quero dizer para você? Faça a prova da fidelidade de Deus. Faça a prova de Deus. Experimente buscar a Deus. Ah, mas eu não sei se eu confio em Deus tanto assim. Não tem problema. Mas busque sinceramente.
E a palavra de Deus diz que é o próprio Espírito dele que nos convence. Então, eu chego muito tranquila no podcast hoje em dia, porque eu não tenho essa responsabilidade de te convencer. Mas eu tenho a responsabilidade de falar o que eu vi. Eu tenho a responsabilidade de ser atalaia, de ser sacerdócio real. Pedro vai falar que nós antes nem éramos povo. A gente não era nada, a gente não era filho, a gente não era povo, a gente estava morto nas transgressões, né? Efésios vai dizer. A carta a Efésios, Paulo vai dizer, mas agora nós somos povo, agora nós somos nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, com um propósito. Não é para buscar conhecimento do bem e do mal fora dos limites estabelecidos por Deus, é para testemunhar das maravilhas daquele que nos transportou das trevas para a luz. E assim, ó, religião é um papo chato demais, eu acho. Cabeção, cabeça com cabeça, não é minha praia. Mas eu sou uma mulher que experimenta o sobrenatural de Deus todos os dias. Aí eu quero pegar um ponto. Você comentou sobre cura espiritual, porque senão quem nos assiste pode entender que é um varal de versículo decorado. Tá parecendo que uma versiculeira? Ai, me perdoem, gente. Eu não gostava disso quando eu entrei para a igreja. Eu falava, esse povo adora dar com a Bíblia na cara das pessoas. Eu tô só tentando te dar base. Minha fé é racional. Paulo, ele fala, né, que ele nos apresentou uma sabedoria não só no discurso, mas na prática. Sim. Que é uma coisa que me chama muita atenção. Ainda mais para quem era letrado como ele. Você comentou sobre a parte da cura espiritual. Como que funciona? O que é? O que está faltando que as empresas, Olha, as igrejas... Eu vou falar para você que cura espiritual é um dos assuntos mais amplos que tem. Como eu falei, eu vi cura. Eu vi gente levantar da cama, eu vi infértil engravidar, eu vi cura de depressão, tudo usando técnica. Então, cura, se eu vou pela cura olhando para o alívio de um sintoma, eu estou olhando errado. Cura, na Bíblia, tem 3 palavras para o Novo Testamento: sozo, kailos e terapeu. Em momentos distintos, Jesus curou, tem essas 3 palavras. Sozo fala de uma cura que, na verdade, é uma regeneração total, uma salvação, uma libertação, é como se fosse o sentido mais amplo que nossa mente nem alcança. Kailos fala de algo que foi feito belo e honroso de novo. Então, quando eu fui curada na minha identidade, Deus fez belo quem eu era de novo. E ainda assim está em processo, como vocês me viram aqui no início. Ai, gente, estou bonita no vídeo? Está num processo. Cura até o Jesus voltar. E terapeu era literalmente o serviço da igreja. Jesus deixou um comissionamento para mim e para você que somos igreja para curar enfermos, expulsar demônios, pregar a palavra, fazer discípulos de todas as nações, tantas coisas. Então, a cura bíblica, a cura espiritual é qualquer maluquice que você quiser encontrar. Posso te dar 1000 exemplos de cura espiritual que não são bíblicas, mas aparentam ser. Tipo quais? Vou te dar um exemplo de tumores que foram curados, mas voltaram anos depois. E aí, quando essa pessoa passa por libertação, ela fala, mas eu não sei por que deu isso se eu fui curada. Só que antes, o método de cura que foi oferecido para ela era um método que, por ser místico, flertava com a feitiçaria tem sempre uma idolatria por trás. Paulo vai dizer que idolatria é culto a demônios. Então, nunca foi liberta, nunca se desvencilhou com as trevas. O que as trevas são mestres em fazer? Eu tiro daqui e boto aqui. E você fica achando que está tudo bem, que você foi curado. Eu continuo te mantendo no engano, morto nas suas transgressões. Porque tudo que as trevas querem fazer é impedir a gente de conhecer Jesus. Não é ler a Bíblia, não é ter uma religião, é conhecer Jesus. É conhecer esse amor que não tem nada igual, ninguém nunca te amou do jeito que Jesus te amou. É um amor que nenhum outro vai se equiparar. É um amor incondicional, é um amor que é até o fim, a Bíblia fala. Jesus amou até o fim e não por um fim. Qualquer outro amor, se a pessoa pisar muito na bola, eu perco. Essa é a verdade. Então, assim, a cura de que a Bíblia fala era quando Jesus é aquele que cura. Jesus, no Antigo Testamento, era Jeová Rafá, e no Novo Testamento, Jesus pregava o Evangelho, anunciava as boas novas, declarava seja curado. Todas as curas que eu testemunhei foram seja curado em nome de Jesus. Eu só liberei a palavra, eu só falei que Jesus é aquele que cura, impus as mãos como eu ouvi, e eu vi cura de tudo que você pode imaginar. Cegueira, surdez, perna crescer. Eu faço uma escola de cura na Califórnia. Então, já fui para lá presencialmente algumas vezes e eu toco a mesma sala de cura na minha escola. E eu vejo cura de doenças incuráveis, como doenças autoimunes, como depressão. A minha depressão era depressão de tipo bipolar associado a transtorno de ansiedade generalizada. Eu estou falando o que eu acho graça, porque hoje eu não tomo remédio nem para dor de barriga. Mas eu não sou contra remédio, e a prova disso é que
se eu não tivesse os tomado, eu teria colapsado, eu teria morrido, eu não estaria aqui. Então, através da libertação espiritual, você acessou a cura espiritual, foi isso? Sem dúvida nenhuma, cura e libertação espiritual andam juntos. Por quê? Quando a gente fala de libertação, a palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente de fato conhece a verdade, que é Jesus, e Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne, só de ter um encontro com ele eu já tenho uma libertação. Isso pode acontecer num culto, pode acontecer você na sua casa dando faxina, vendo um vídeo no YouTube. A libertação, ela acontece quando Jesus se manifesta. Agora, como que a gente metodologiza isso, vamos dizer assim? A palavra é clara, 1 João 1,9. Desculpa, gente, eu tenho que te dar a base, para não dizer que eu estou mentindo. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda impureza. Então, a gente sempre trabalha com confissão. Então, se eu confesso os pecados para Jesus e o Espírito Santo, Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Exato. Qual é a necessidade de ter um processo de cura e libertação? Na verdade, o processo é viver o que Tiago 5,16 fala. Porque 1 João 1,9 fala: confesse seus pecados para Deus, que ele vai te libertar. Mas Tiago 5,16 fala: confessem uns para os outros e orem para os outros para que tenha cura. Então, tem uma chave espiritual, acho que essa é uma boa linguagem para nós, uma chave espiritual na confissão em concordância com a igreja. Você representa a igreja para mim, a quem foi dada as chaves dos céus, que podia ligar qualquer coisa na terra, quem recebeu um domínio legítimo para ser poder de Deus na terra e que está se eximindo disso porque está sendo enganada, porque está misturando sabedoria humana e esvaziando a obra da cruz, como a gente falou de 1 Coríntios 1,17. Mas quando eu confesso para você, e eu sou a prova viva disso, é isso que eu ensino, é isso que eu vivo, eu confesso para você o meu pecado, você concorda comigo como igreja, não me julga, não me expõe, não faz fofoca da minha vida, não me ridiculariza, mas você fala assim: eu sou corpo contigo, eu estou esperando Jesus junto com você, algo sobrenatural acontece. E é nesse simples processo que eu vejo as curas que eu acabei de falar. Então, a libertação espiritual, ela tá, primeiro, reconhecer Jesus, o nome sobre todo nome. Excelente, isso. Ter uma conexão, uma vida diária, principalmente no secreto, e viver em comunhão. Viver em comunhão, não exatamente a comunhão talvez que a gente conheça, mas nessa unidade do Espírito. A palavra fala de unidade no Espírito, ou seja, eu posso confessar pecado para você porque a gente está no mesmo Espírito, que é o Espírito da verdade, da bondade, do amor. Eu posso confiar que você anda no Espírito. A palavra de Deus diz que os filhos maduros andam no Espírito. Não é todo crente que anda no Espírito hoje. Na verdade, não é nem todo cristão que está em Cristo. Tem um abismo enorme entre essas duas coisas. Eu posso ser... o teólogo Eugene Peterson, que reescreveu ali a Bíblia em forma de prosa, com a mensagem, ele tinha um intuito ali de fazer os fiéis da igreja que ele liderava aprenderem a orar. Era um propósito bonito. E aí ele fala que Lucas escreveu do jeito que escreveu, de uma forma tão racional, porque ele sabia que era fácil se impressionar com Jesus e ser fã de Jesus, mas que o convite era para ser discípulo. Então, você tem muito crente que não é discípulo, porque nem discipulado tem quase em igreja nenhuma mais. Então, eu entendo que a gente veio de um ambiente extremamente religioso. E o que eu estou falando agora de santidade vai sempre parecer restritivo, porque a Bíblia fala de limites. E a busca do conhecimento do bem e do mal, que a gente está substituindo pela busca do conhecimento de Deus, que é o que Paulo fala para os Colossenses, ela é sem limites, ela é sedutora, porque eu vou até onde eu quiser. E aí eu quero fazer o paralelo do joelho, ou do médico, ou do dente. Vamos falar de dente. Acabei de sair do dentista antes de vir para cá. Meu dente dói, eu vou no dentista. Ou meu joelho dói, eu vou no ortopedista. Hoje a medicina avançou de tal forma, a ciência verdadeira, estou falando da medicina verdadeira, porque a ciência verdadeira nunca contradiz Deus. Quem falou isso foi Pasteur, que inventou o método de pasteurização, que fez um monte de gente parar de morrer cedo. Que é ferver o leite. Antes a gente tinha que ferver o leite, agora o iogurte é pasteurizado, não estraga e tal. Esse cara falou que a verdadeira ciência aproxima o homem de Deus, não fui eu. Então, um cara super cientista, né? O que acontece? A medicina verdadeira já sabe que seu dente é formado de esmalte de dentina, de nervo, de não sei o quê. Algum dentista vai falar para você, Gabriel, assim: olha, mas se você quiser e usar a técnica certa, teu dente pode virar bala fine, açúcar. Pode virar o que você quiser, porque não existem limites para o teu poder. Você já ouviria alguém em sã consciência? E por que a alma, só porque é invisível, não tem limites? Tem, a Bíblia fala o tempo inteiro. Então, existem limites que a gente pode acessar de forma legítima ao mundo espiritual. Qualquer coisa fora disso é feitiçaria. É manipulação energética no mundo espiritual. Vai abrir portas no mundo espiritual, vai ter consequências espirituais. E aí o crente que mais precisa é o que fala: não, mas...
Eis que tudo se fez novo, não existe consequência espiritual do pecado. Então, vai ler a Bíblia. A Bíblia conta uma história de Gênesis e Apocalipse. Talvez esteja faltando uma parte, algum capítulo para você compreender. Entende o que eu quero dizer? Mas busca em Deus. O que eu quero dizer é assim, ó, mesmo quando eu não sabia nada do que eu estou falando aqui agora, que pode parecer que eu sei muito, mas nem é. Mas mesmo quando eu não sabia nada, eu só tinha uma coisa, Gabriel, que era temor. Eu lembro que eu sentei, peguei uma Bíblia, eu já contei isso várias vezes, uma Bíblia que eu tinha recém-comprado, e eu li e falei assim, só levanto daqui quando o Senhor falar comigo, porque fui desafiada. Uma mulher dos Estados Unidos me ligou e falou, eu sou crente, sou pastora, quero saber se posso fazer sua técnica. Só que você tem EFT, e eu já vi num processo de libertação que EFT abre chácara, portal, não sei o quê. Eu ouvindo, eu cheguei a virar o olhinho assim, ó. Tá. Eu falei que eu era educada, mas extremamente amargurada. E eu lembro que, quando ela falou isso, eu falei para Deus, olha, eu quero fazer a mentoria da Nath, mas eu estou com essa informação, porque eu já vivi, ela estava nesse processo de libertação, que ela viu a pessoa ficar possessa, porque alguém ministrou nos chakras, que são centros de energia ligados a glândulas endócrinas, para quem não sabe. Eu trabalhei com isso, eu dava aula disso, sei disso de frente para trás, de trás para frente, e vi muito milagre acontecer, que é o que eu estou tentando explicar para vocês, que o buraco é mais embaixo. Quando ela me ligou, primeiro que eu achei um absurdo alguém me ligar sem perguntar primeiro se podia ligar, porque eu sou dessa geração. Eu já atendi meio assim. Quando ela me falou, olha, você, com todo respeito, você me deixaria fazer parte da sua mentoria sem fazer essa técnica? E eu pensei, é uma técnica que é um pilar, você não vai ter os resultados, talvez. Ela, não, tudo bem, mas já que você é crente agora e está fazendo seminário, você vê como que o processo de limpeza é um processo. Eu ainda estava misturada. Ela falou, já que você faz seminário, depois me diz onde está na Bíblia a base bíblica dessa técnica, que aí eu faço. Eu confio em você ao invés de confiar no que eu vi. Olha que forte. Eu lembro que eu desliguei o telefone e meu pensamento foi, era só o que me faltava, tudo ter que estar na Bíblia. E aí eu sentei, abri a Bíblia, que era recém-comprada, como eu falei, numa mesa exatamente igual a essa, desse tamanho, que era a mesa da minha sala, e comecei a ler Gênesis 1, Gênesis 2... 3, 4, 5, 6, Gênesis é enorme, se você não sabe, nada. Continuei. Êxodo 1, Êxodo 2, quando chegou em Êxodo 7, Deus falou comigo de forma clara, nem tudo que funciona vem de mim, que é aquela passagem em que os magos do Egito conseguem replicar os sinais que Deus tinha falado para Moisés e o irmão fazerem. Gente, ali eu não precisei de nenhuma explicação técnica, filosófica, intelectual, em 7 vias, nas línguas que eu conheço. Eu não precisei de nada. Eu fui totalmente convencida. E eu, antes de entender o que era o certo, eu entendi o que era o errado. A Bíblia trabalha muito nesses termos. Deus não tem nenhuma obrigação de te explicar o passo a passo, mas o Espírito Santo te incomoda. A questão é que o temor do Senhor acabou, e o incômodo não é mais suficiente. Eu quero que Deus me explique, desenhe por que eu não posso ir por aqui. Aquele mal-estar, aquele incômodo, aquele sinal, não me interessa mais. Por quê? Porque isso daqui é muito mais inteligível, né? Essas coisas são muito mais fáceis de eu me apegar. Mas, às vezes, o incômodo já estava lá e você só ignorou. Então, assim, não é intelectual essa conversa, ela é espiritual. A Bíblia fala que quem é espiritual, porque tem o crente carnal, como você sabe, tem o crente espiritual, que é quem decidiu sacrificar as paixões, como a Bíblia fala, quem quiser vir até mim, pega a sua cruz e me siga, então decidiu andar no Espírito, eu vivo guiada pelo Espírito Santo. É uma delícia? Só quando você está nele. Sacrificar as paixões é literalmente uma morte. Inclusive, quem fala de ego, que é a galera que tem raízes na psicanálise, que não são cristãs, mesmo que seja um pastor falando, com todo respeito, porque o próprio Freud, que é o pai da psicanálise, quando leu Mateus 19, falou que qualquer sociedade fracassaria se isso fosse verdade. Ele era um anticristão, ele não era só ateu. Então, como é que a gente vai crer que Deus deu uma revelação como se ele fosse um profeta, um homem que não o reconhecia e não o honrava? Isso não combina com Deus. Fala da nossa ingenuidade mais uma vez. Mas o que eu quero dizer para vocês? Os homens espirituais, ou nós que somos espirituais, precisamos discernir a vida espiritualmente. Então, quando eu falo de confissão de pecado, é uma virada de chave tão grande, Gabriel, que a gente confessa o pensamento, o sentimento. Se eu sei que a minha ação começou numa emoção, se Deus me fez perceber a emoção, eu confesso a emoção. Se Deus me der a graça de eu perceber o pensamento, eu confesso o pensamento. Não acontece a treta. Deixa eu pegar um ponto aqui que você falou algo no bastidor que eu acho que pode conectar. Que a amargura, né?
Que a condição do coração afastado de Deus, ela traz como um fruto a amargura. Como que a gente pode entender melhor isso? A amargura é... Primeiro que Atos 8 nos explica que ela é a causa da busca pela mistura. Então, Atos 8 conta a história de quando Simão chegou em Samaria, tinha um mago lá, todo mundo, quando ouviu o evangelho e viu os sinais que acompanhavam, que é o que eu estou tentando explicar, que você também vai ver, se você viver o verdadeiro evangelho, ele abraçou a fé. Ele era um mago, pensa. Mago naquela época não era o bruxo de chapeuzinho, era o cara que era sabidão. Fazia o 6 em 7. Era o cara que fazia o 6 em 7, sem esforço e sem suar. Vai cair a luz aí, Ale, segura, hein? Simão, de novo. Eu falo que eu era como se fosse um Simão, porque Simão, ele era a palavra de Deus fala que ele iludia, ele era um cara persuasivo. Ele leu as 7 armas da persuasão. Ele leu certamente Napoleão Hill do início ao fim. E assim, Simão, ele era um cara que ganhava dinheiro com isso. Só que naquela época isso não era imoral. Os magos viviam de ganhar dinheiro pelos sinais que faziam. Quando os discípulos chegaram, essa história de Mateus 10:10, por exemplo, que a galera fala assim, não pode cobrar nem por uma Bíblia, porque Jesus falou de graça recebeis, de graça deis, né? O que Jesus está falando ali é cuidado que vão confundir vocês com os magos, porque tem um monte de gente fazendo sinais e maravilhas, mas vocês não vão cobrar, eles vão ver que vocês são diferentes. Ali era necessário fazer um manifesto, um statement, né? Mas Simão, voltando para Simão era um cara que, quando viu o poder do Espírito Santo, ele ainda não tinha o Espírito Santo. Ele quis comprar para ser mais um. E hoje é o que a gente vê. Então eu vou fazer um pouquinho disso e um pouquinho de versículo e evangelho, porque vai dar bom. É mais um poder, só que o poder de Deus não se compara aos poderes humanos ou aos poderes da mente. O poder de Deus, ele é absoluto. E é isso que está faltando nas pregações de hoje. São pregações eloquentes, com muita experiência, uma ambiência excelente. Nunca tivemos igrejas tão lindas, tão confortáveis, mas muitas vezes vazias de poder de Deus. Como é que eu sei disso? Qual foi o último culto que você foi que teve cura? Cura espontânea. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você viu uma pregação ser pregada e um familiar seu aceitou Jesus, se batizou, mudou totalmente de mente e de vida, que é literalmente o que arrependimento quer dizer? Não tem mais pregação de arrependimento, né? Mas aí a gente está falando da amargura. Quando Simão quis comprar, Pedro, que não era o Pedro que cortou a orelha, mas ele ali estava bem posicionado, porque a palavra... Era o Pedro 2.0. Era o Pedro 2.0, eu gosto de pensar que eu tô tentando mirar aí, né? Brincadeiras à parte, é porque eu era muito explosiva, se é que você me entende, né? Eu não era uma pessoa graciosa, amável. Hoje, quando eu escuto alguém falar assim, nossa, você passa uma paz, eu falo, senta aqui que eu tenho que te contar quem foi que fez isso comigo, porque eu era lutadora, Gabriel, eu batia nas pessoas. Mas vamos voltar para Simão. Simão, ele quis comprar o poder do Espírito Santo, e Pedro, porque Provérbios diz que o coração do homem ninguém vê, mas o discernimento traz à tona as águas profundas. Pedro olhou para Simão e falou assim, olha só, para o inferno você e o seu dinheiro, você não tem parte nesse ministério, mandou o papo. Mas logo depois, parece que ele foi tomado mesmo pelo Espírito Santo, e ele fala assim, mas se arrependa, porque pode ser que o Senhor te perdoe, porque eu vejo que o seu coração tem raiz de amargura e raiz de iniquidade, você está preso em laços de iniquidade. Ou seja, você nem sabe o que tu está fazendo. A amargura nós já vimos, que em Deuteronômio fala, que é o coração afastado de Deus que busca substitutos para o poder dele, para o amor dele. E vai achar. Quem procura, acha. Minha mãe já falava. Eu e você vamos achar respostas em qualquer lugar que a gente for. Inclusive, uma definição de ocultismo, dentro de um site ocultista, é: enquanto o homem buscar entender profundamente a sua origem, o que ele está fazendo aqui, haverá ofertas na área do ocultismo. Isso é grave. É como se fosse um... Você pode repetir essa reflexão? Eu posso até te mandar a frase exata, é que eu não tenho ela aqui. Eu queria ter. Enquanto um homem estiver buscando pelo conhecimento espiritual, de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, o ocultismo oferecerá alternativas. Essa é a palavra, alternativas. E é muito a minha história, porque eu encontrei resposta em todas as ciências ocultas, que acessam o que está escondido, seja no meu coração, no meu subconsciente, na minha mente, seja do mundo espiritual. Eu sempre fui ocultista sem saber, achando que eu era cientista de mim mesma. Era literalmente o que eu falava para as pessoas, vem ser cientista de si mesma, porque eu tinha essa sedinha, né, de ser cientista, vem ser designer de si mesma, porque eu sabia tudo sobre o processo de design. Então, assim,
É loucura com maluquice, como eu falo, sabe? Não tem fim. E aí, Simão nos revela, Simão, nosso irmãozão, por mais que ele tenha sido ali o pai do gnosticismo, ele deixou claro para nós, Deus permitiu que a gente ouvisse que a amargura sempre vai nos levar para o engano. Porque a amargura, como é um gap, a gente vai preencher essa lacuna com alguma coisa. E aí Deus até falou comigo recentemente algo, porque eu estou escrevendo um livro que vai ser lançado mês que vem, sobre o culto ao oculto. E primeira vez que eu falo o título em público, amém. Que é justamente essa busca pelos atalhos e pelos poderes aí fora dos limites estabelecidos por Deus. É um livro da minha experiência até aqui, bem embasado dentro do que o Senhor já me revelou. O que é importante assim a gente saber? As lacunas, o nosso coração, ele é como se fosse um comércio, vamos dizer assim. Né? A moeda é a afetividade. Isso Bauman fala da sociedade líquida, não tem nenhum segredo, sabe, para os pós-modernos, mas já estava lá na Bíblia. Quando o meu coração está nesse escambo, nessa troca, eu estou sempre botando você como fiador de algo. Pensa, se eu tenho um buraco de validação, porque Deus é um Deus que diz quem a gente é, mas meu pai nunca me falou. E você me conhece e fala assim, olha só, que mulher inteligente, abençoada, graciosa. Ó, igualzinha o eco da serpente, eu posso falar, toma aqui um boletim, você virou meu fiador. E assim eu me enlaço emocionalmente com você. Não preciso nem de contato físico, eu me enlaço emocionalmente o tempo inteiro. Porque no meu coração tem uma idolatria. E por que tem uma idolatria? Porque tinha uma lacuna. Enquanto Calvino dizia que o coração é uma fábrica de ídolos. Inclusive, eu acho que Timothy Keller tem um livro de falsos deuses. Não tem? Eu acho que tem. Eu acho que é esse autor que você gosta. Eu tenho esse livro lá em casa, uma capa azul. O que é importante a gente saber? A amargura sempre vai levar para um tipo de idolatria. E a idolatria, o amor ídolo, ele não tem nada a ver com o amor da Bíblia. Então, por exemplo, pode ser que você pense assim, que era o que eu pensava quando eu me afastei da igreja, né, de Deus. Deus não me respondeu. Eu orei e Deus não me curou. Eu orei e Deus não me libertou. Eu orei e Deus não libertou minha família. Só que eu cheguei para Deus olhando Deus como Deus, ou eu cheguei para Deus olhando Deus como ídolo? O ídolo a gente coloca na parede, o ídolo a gente cobra. Cadê? Eu fiz o sacrifício, cadê a bênção? Então, a dinâmica de relacionamento com Deus é que tem que ser restaurada. O que muda de forma assim, prática? Se uma pessoa fosse pegar essa informação em 60 segundos. Eu vou te falar que um coração que é curado da amargura, já que a gente estava falando de amargura, é uma pessoa que tem descanso na alma. Ela não tem fome mais. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que excede todo na real e não na letra. Na real, tipo, a casa caindo. Na real, é o boleto chegando e o dinheiro não ter para pagar. Isso é o que eu vivo na pele. Isso foi o que eu vivi no meu deserto com Deus. Isso é o que eu ensino hoje, porque eu carrego essa autoridade. Não quer dizer que você sempre vai conseguir, mas você sempre pode voltar para os pés da cruz, para o seu coração voltar a ser zero com Deus. Zero dívidas e zero dúvidas, como eu falo, que é o coração livre da amargura, cheio da graça. Se eu estou amargurada, Gabriel, eu não estou vendo graça aqui. Digamos que você fale algo ofensivo para mim, você faz uma dívida comigo. Se eu não estou em Cristo, eu saio daqui falando mal de você. Eu saio daqui dizendo que eu nunca mais vou para esse podcast, queimo o teu filme com todo mundo que eu conheço. Não é não? Porque a Bíblia fala que a amargura, quando brota, contamina muito, gerando perturbação. É literalmente o que é. Então, você sabe que você é amargurada, não porque tem alguém que tem um raio-x do seu coração, porque ninguém tem. A não ser quem tem discernimento espiritual, que é o que o Provérbios fala. Por isso que, para a gente atender, a gente busca esse discernimento no espírito. É um dom, é um dom. A Bíblia fala que é um dom. Paulo fala que é um dom espiritual, discernimento de espírito. Você precisa buscar isso se você é cristão e quer estar em Cristo. Mas se você é amargurado, ninguém vê seu coração, mas você dá pinta. Caim e Judas, a carta de Judas, a penúltima, antes do livro da Bíblia acabar, fala que muitos seguiriam o caminho de Caim. Vocês lembram de Caim? Caim ficou com a cara fechada, Deus falou, que cara é essa? Então, a amargura primeiro dá pinta na cara. A amargura dá pinta nas palavras. Pronto, em 60 segundos, fala dura é a amargura. A amargura dá pinta no comportamento. E não é naquele comportamento que a gente consegue sustentar com as máscaras sociais. É aquele comportamento quando o calo aperta, aquele comportamento quando espremem a gente, aquele comportamento quando a desonra vem. Quando alguém faz uma injustiça com você,
A amargura, ela sempre vai levar para um ato de justiça própria. Eu vou fazer justiça com as minhas mãos, ele vai se ver comigo. E qual é o contrário disso? O que ninguém prega em outro lugar, que é cruz. Eu pego esse boleto que você causou em mim, essa dívida, que dói, é real, não dá para fingir que ela não existe, vai dar doença, vai somatizar no corpo, vai gerar ansiedade, vai gerar depressão, vai gerar tudo isso. Ninguém está negando a realidade aqui. Mas você vai pegar essa realidade e, ao invés de você viver como um endividado emocional, como um mendigo emocional, clamando por qualquer migalha de reconhecimento, qualquer coisa que quiserem te dar, você vai levar para a cruz e vai falar assim: eu reconheço que a cruz pagou por alto preço todas as dívidas da humanidade. Colossenses vai dizer, ele riscou o escrito da dívida e cancelou as ordenanças. Eu levo para a cruz a minha dívida onde tem recurso para pagar. Só prova, só faz o teste. Intelectualmente, mente nenhuma vai alcançar, porque a Bíblia fala que é loucura para o mundo, é loucura. Mas para os que creem, é poder de Deus. E para a gente finalizar esse super papo, gostaria aqui de deixar um grande abraço para a Gramofone, para essa parceria, essa grande empresa que tangibiliza processos. Se você tem o desejo de pegar um projeto do audiovisual, trazer até seu podcast, procura o Ale, procura a Natasha, tem a Nick também. Deixar um grande abraço para ela. Nath, muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma grande honra. Acredito que tem muita coisa legal para reter o que é bom. Tem várias mensagens de progresso para você, para sua vida. Deixa um abraço para Rachel, posso? Claro! A Rachel é intercessora, a gente, minha amiga amada, que é testemunha de tudo que eu falei, inclusive, né? E, Nath, pra gente finalizar, assim, no papum, o que é um bom papo de progresso para você? Eu achei esse um bom papo de progresso. Eu acho que todo papo é bom. De verdade, eu acho que a gente, como cristã, eu vou falar, a gente perdeu um pouco a capacidade de pensar com Deus e ficou com medo de pensar com outras pessoas, né? Então, eu acredito que esse é um bom papo de progresso e todo papo que vem de Deus é um papo de progresso, porque a palavra de Deus diz: cresçamos nele em tudo. Então, desculpa, eu não podia perder a oportunidade, né? O maior papo de progresso que tem é a única história que está sendo contada, que é da redenção da humanidade. E Jesus ama você do mesmo jeito que ele ama a mim. O podcast é o Testamento de Ideias. Muito obrigado para você, espectador e espectador. Até mais, valeu! Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.